Senta aí, vamos tomar um café e vamos conversar. Então começou. Aquela competição que em 4 anos tem o poder de transformar jogadores em heróis, desconhecidos em lendas e partidas de futebol em capítulos da nossa memória. A seleção brasileira entrou em campo. E começou com empate. Quando eu era mais novo, esse resultado iria ocupar meu dia inteiro. Eu teria discutido a escalação, reclamado do juiz, debatido em cada substituição, mas hoje foi diferente. Eu assisti o jogo enquanto terminava um trabalho de produção e, na verdade, eu ouvi mais o jogo do que vi. A televisão estava ligada. O jogo acontecia, mas a minha atenção não era a mesma. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu tenha me tornado um torcedor morno da seleção brasileira. Isso é estranho, porque houve um tempo em que a seleção era quase um evento religioso para mim. Eu lembro de 94, eu lembro de 98, eu lembro de 2002, acordava de madrugada. Lembro das ruas enfeitadas, lembro das bandeirinhas das janelas, lembro das pessoas usando amarelo, sem medo de parecer exagerados. Lembro de acordar pensando no jogo e dormir pensando no jogo. A seleção fazia parte da minha rotina, fazia parte da minha conversa, fazia parte da minha identidade. E de certa forma eu fui parando. As Copas seguiam, eu acompanhei, assisti, comemorei algumas vitórias, lamentei algumas derrotas, mas sem aquela paixão que torna tudo mais viciante. Inclusive, em 2014, eu nunca vou esquecer do 7-1. Eu estava em um bar no centro do Rio de Janeiro. E ao meu redor pessoas choravam, outras gritavam, algumas simplesmente ficaram em silêncio. Era como se o sonho coletivo estivesse sendo destruído diante dos nossos olhos. E eu olhava para aquilo tudo e pensava, que pena. Foi quando percebi que alguma coisa havia mudado. Veja bem, eu não torço contra a seleção. Muito pelo contrário. Se o Brasil for campeão, eu vou ficar feliz. Vou comemorar, eu vou sorrir. Mas existe uma diferença entre desejar uma vitória e sentir uma conexão verdadeira. Eu não sinto mais essa conexão. Existe o respeito, mas o respeito não é amor. Quando penso nas seleções que me fizeram sonhar, lembro imediatamente de alguns nomes. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Tafarel. Eles não eram apenas jogadores. Eram personagens, eram meus ídolos. Figuras que carregavam histórias, personalidade, uma espécie de magia difícil de explicar. Você ligava a televisão e acreditava que alguma coisa extraordinária poderia acontecer. E muitas vezes aconteciam. Hoje, como alguém que já não acompanha tão de perto o futebol, existe apenas um jogador que vem despertando minha curiosidade, o Endrick. Talvez pela idade, talvez pela forma como fala, talvez pela humildade que demonstra nas entrevistas, ou talvez porque ele parece carregar algo que ainda falta no futebol moderno, a sensação de que ainda vamos viver um sonho. Toda vez que vejo entrar em campo, vejo um garoto que parece que está feliz. Isso chama minha atenção. Talvez ele seja o elo que está faltando na minha geração, para mim, para essa seleção. Talvez não. O tempo vai responder. Mas eu quero acreditar que sim. Porque o futebol sempre precisou de ídolos. E eu, como torcedor, também preciso. E no fim das contas, eu desejo que a seleção faça uma grande campanha. E pensando bem, talvez o empate nem seja ruim, porque toda conquista importante da seleção passou por momentos difíceis. A Copa de 94 teve sofrimento, a Copa de 2002 teve a desconfiança. Nenhuma estrela nasce sem atravessar a escuridão. Taça exige batalhas e toda grande história precisa de obstáculos. E talvez seja justamente isso que esteja começando agora. Talvez esse empate seja apenas o primeiro capítulo. Talvez os heróis ainda estejam sendo apresentados. Talvez a história ainda esteja procurando o seu protagonista. E quem sabe, talvez eu volte a me apaixonar pela seleção no meio do caminho. Porque no fundo aquela pequena chama ainda existe dentro de mim. Só não queima como antes. Mas continua lá, esperando um motivo para voltar a incendiar. E você? Ainda assiste a seleção com a mesma paixão de antigamente? Ou também se tornou um torcedor mais distante com o passar dos anos?